cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Gênesis 22. Amém? Também passou aí, né? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Ele disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e aguardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. Levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mãe, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Eu não vou ler tudo porque é um pouquinho grande, mas é uma palavra muito conhecida da igreja. Só que essa palavra Deus falou muito forte no meu coração. Abraão, ele, um servo de muita honra, né? Que história é que ele viveu aqui. E ele era um servo muito querido do Senhor, do nosso Senhor. Ele era obediente, ele tinha fé, ele teve paciência. Quando Abraão recebeu a promessa do seu filho Isaque, ele já tinha 75 anos e depois esperou ainda mais 25 anos para a promessa se cumprir. E só daí já é uma coisa que a gente tem que ficar assim, né? Que exemplo, né? Porque às vezes a gente não vai esperar um ano, né? Por algo que Deus nos promete, e ainda mais 25 anos. Poderia chegar até desanimar, desistir, falar: o Senhor não vai cumprir mais nada não, só não tem como mais. Pela perspectiva do homem, era impossível. Um homem com 100 anos, né? Ele conseguia ainda fazer um filho, né? Como? Porque, né, muitos poderiam falar: isso é loucura, você acha que isso vai acontecer? Você está tão doido, né? Muitos com certeza duvidaram, né? Mas Abraão sabia muito bem em quem ele estava confiando, em quem ele acreditava, em quem ele buscava, né? E o que eu quero, e o que mais tocou no meu coração aqui foi a fé que Abraão teve. Irmãos, quem é que pedisse teu filho? Aqui era o único filho, era o filho da promessa. Aqui Deus poderia ter pedido Ismael para poder oferecer como sacrifício, mas não. Deus queria que fosse Isaque, o filho da promessa, porque Deus sabia que Isaque era o melhor, né, para Abraão. Então Deus não queria Ismael, Deus queria o melhor. E muitas vezes é isso que Deus exige de nós. Verdade. Né? Não que a gente faça de qualquer coisa para Deus, de qualquer jeito, de qualquer maneira. E muitas vezes é dessa maneira que a gente faz. Né? A gente sempre, irmãos, tem que ser humilde para reconhecer, né? Quando a gente está falho, quando a gente não está da maneira que Deus quer. Porque se a gente ficar batendo no peito ou querendo se aparecer com o outro, achando que é, que faz, que sou, Deus
tem que ser humilde diante de Deus. Né? Não tem que ficar mostrando perfeição para ninguém, não, porque você não deve nada a ninguém, mas você deve a Deus. Então, para Ele sim você tem que dar o teu melhor. Em tudo, irmãos. Dá o teu melhor na oração, dá o teu melhor no jejum, dá o teu melhor na palavra, dá o teu melhor na igreja, dá o teu melhor na tua casa, com teus filhos, com a tua família, com as pessoas ao teu redor. Nós temos que, principalmente para Deus, Ele sim merece, irmãos, todo o nosso melhor de verdade. Não de qualquer maneira, de qualquer jeito. Muitas vezes a gente tem feito dessa maneira e não é assim que Deus se agrada. Aí o que acontece? Abraão, pelo que eu entendi, pelo jeito, depois que ele teve Isaac, ele ficou muito voltado para o filho e acabou, às vezes, deixando de buscar como ele buscava antes, de servir como ele servia antes, né? Oferecia sacrifício para o Senhor. Então Deus falou: peraí, eu quero Abraão de volta. Eu quero Abraão de volta no altar, eu quero Abraão de volta como ele me buscava, como ele me servia. E então o Senhor provou a fé de Abraão. Realmente o Senhor provou. Porque Deus queria ver o que estava dentro do coração dele. Se ele servia a Deus de verdade, de toda a alma. E aqui Abraão, ele é uma prova viva de que realmente, né, ele adorava a Deus de todo o coração, verdadeiramente. Que ele só não estava com o Senhor por conta do filho, mas porque ele estava com o Senhor porque ele sabe que Deus é Deus, que Deus é tudo na vida dele. E assim Deus trata conosco, da mesma maneira. Às vezes, a gente passa por lutas, por provações, por situações difíceis, e às vezes a gente fala: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Pai, eu não merecia. Por que está acontecendo isso comigo? Pai, eu merecia tal coisa. E por que o Senhor não me deu? Porque muitas vezes não, certamente é porque não estamos debaixo da vontade de Deus. Deus te manda você fazer isso aqui, você está fazendo aquilo ali. Deus te manda, vai buscar mais, você está fazendo outra coisa ali. Então, se você não está debaixo da vontade de Deus, é onde Deus nos puxa. Falou: opa, peraí, volta aqui. Você precisa se consertar, você precisa voltar para o altar, você precisa voltar para a oração, você precisa voltar para buscar mais. É verdade, Jesus. Deus trata assim conosco, irmãos. Dói, pode doer. Só que Deus nos traz de volta. Só que só depende da gente. Se a gente vai obedecer o que o Senhor quer que nós façamos, ou se a gente vai ficar sendo na rebeldia e virar as costas para Deus. Que pode ter certeza que vai ser muito pior. Porque se Deus tem algo na vida do homem, vai se cumprir. Então, que a gente possa rever nossas vidas. Se a gente está de acordo com a vontade de Deus. Se a gente está vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos, né? Se a gente está buscando, que a gente tem, que o Senhor quer, irmãos, de nós, é que a gente tenha fé, que a gente acredite nele, que a gente confie nele. E aqui ter fé é confiar, é acreditar, é confiar mesmo sem ver. Abraão já subiu lá para o monte, já sabendo que Deus ia prover o cordeiro. E aqui depois o Senhor fala: o Senhor proveu, irmãos. Na hora que ele ia derrubar o pescoço de Isaac, o Senhor falou: Abraão, falou para ele que não era para ele fazer aquilo. E ele estava com o cordeiro ali, para ele poder oferecer como sacrifício ao Senhor. Então, assim, que a gente ande de acordo com a vontade de Deus, porque se a gente não andar, a gente vai trazer sofrimento para nossas vidas. Porque assim como nós repreendemos nossos filhos, da mesma maneira Deus trata conosco, né? Deus nos chama a atenção, o Senhor muitas vezes nos tira algo que a gente gosta, mas para quê? É para tratar com a gente. Não é para nos punir, não é para nos maltratar ou mesmo nos sofrer, mas é para a gente acorda, desperta. A igreja precisa despertar, a gente precisa acordar e olhar para o altar, irmãos. A gente está se dispersando muito com as coisas deste mundo. Verdade, Jesus. Estamos olhando muito para o homem, olhando muito para as coisas materiais, estamos esquecendo da onde realmente o nosso coração deve estar, pela presença de Deus. Então, irmãos, o Senhor não queria Isaac, o Senhor queria Abraão. E assim Ele quer, aqui nessa igreja, Ele quer você, irmãos. Busque mais, se derrame mesmo na presença de Deus, porque é ali que Deus trata com o homem, o joelho no chão. Onde que você obedece, lendo a palavra, buscando a palavra do Senhor. É ali que você vai cantar, né? Vai conseguir andar em obediência com o Senhor. O Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. E Ele merece o melhor de nós.
Eu agradeço a oportunidade de essa nossa